Olá, seja muito bem-vinda à aula Feridas Emocionais, curando a sua criança interior. As feridas emocionais, elas começam como uma semente que é plantada em nossa vida, por meio de vários acontecimentos. As árvores, elas têm raízes, e as raízes determinam os frutos. Frutos podres vêm de raízes podres. Os frutos em nossa vida têm origem onde estivermos enraizadas. Nós encontramos essa palavra na Bíblia, Isaías 61. 75% das pessoas que se tornam improváveis tinham uma dessas feridas emocionais. Na grande maior parte, a ferida da rejeição. E eu quero que você, mulher, saia dessa insegurança. O diabo, ele coloca pessoas e situações na mesma proporção em que você se importa com isso. Quanto mais você se importar com o problema, com a dificuldade e não reconhecer o teu real valor, você não vive a vida que você merece. E quando você desiste de se preocupar, essas relações somem, a situação some. Decisão, eu sou aceita e sou amável. Se você está enraizada na aceitação e no amor, então você desenvolverá boas coisas em sua vida, frutos do Espírito. É à toa que essa aula está sendo gravada aqui, num espaço totalmente comum, improvável, de passagem. Porque sim, se fosse em outro tempo, eu gostaria que tivesse um cenário lindo, maravilhoso, que eu estivesse pronta. Ei, mulher, você já está pronta, você já tem tudo. E é exatamente a dor que faz você estar aqui, buscando algo, e que sim, vai te transformar. Tá? Porque tudo que você busca em um curso já está acontecendo dentro de você. Está tendo um processo já ali dentro. Mas esse processo precisa vir para fora, precisa vir com um movimento. Que movimento tu vai ter na tua vida externa, que vai glorificar o que você está aprendendo, que vai transmutar numa nova estação. Enquanto eu estava dominada pela ferida da rejeição, eu nunca faria uma aula aqui, gravando aqui, dessa forma tão natural e tão espontânea. Porque eu quero falar do meu coração para o teu coração. E aos fundos, no reflexo da janela, vocês vão ver o meu guarda-roupa hoje de 2 portas, com as imagens refletidas e as afirmações diárias que eu faço para mim mesma, para que eu alinhe a minha mentalidade com o meu espírito diariamente, para que realmente eu volte a ser esmagada diariamente e volte para o meu lugar todos os dias, assumindo a minha verdadeira identidade. Quando a gente está ferida, quando as nossas necessidades básicas não foram atendidas, a nossa autoestima está destruída. E a gente precisa muito, externamente, para nos sentirmos alguém. Só que, mesmo assim, a gente se sente uma impostora, vazia, aguardamos a validação do outro, esperamos muito dos outros. Então, mulher, eu desejo que você aprenda a viver com plenitude. E plenitude é a herança de Jesus, que morreu para nos dar justiça, mesmo quando nós erramos. Paz, que é aquilo que excede todo o entendimento. E a alegria, uma escolha diária, mesmo que nós não tenhamos todos os motivos. Nossa jornada é voltar ao céu. Então, vamos desfrutar, vamos agir conforme a luz. Então, vamos começar a nossa aula. Se você está aqui, já que a gente vai falar sobre as feridas emocionais, você vai falar. A gente vai falar sobre insegurança, sobre sentimento de humilhação, sentimento de injustiça, desconfiança, medo de ser reprovada, abandonada, não agradar. Nós vamos falar sobre sensação, né, de se sentir pequena, sem valor, medo de ser vista, medo de chamar a atenção. A gente vai falar sobre tudo isso. E aí, esses sinais e sintomas fazem parte de você? O erro comum que a gente comete é que, baseado nessas dores, nessas dificuldades, a gente começa a alimentar algumas crenças. E a gente tem um comportamento que reforça as crenças. Porque todo comportamento vai gerar um resultado. E esse resultado vai validar cada vez mais a tua crença. Por isso que, enquanto você se move ou não se move, você tem sempre o mesmo resultado. A partir do momento que tu vê, que tu tem consciência, você começa a ter atitudes diferentes, com sentimentos alinhados à tua verdadeira identidade, automaticamente você vai ganhando confiança, porque a tua dependência passa a ser nele, no Criador, não nas pessoas. Você começa a perceber aquilo que te traz paz, mesmo que te desafia, mesmo que é ousado, mesmo que você não sabe, mas você sabe que é o que tem que ser feito. Acontece, vamos entender um pouquinho. Nós temos uma criança sombra e uma criança sol.
A criança sombra é a criança de insegurança, da desconfiança, repleta das feridas emocionais. E a criança sol é uma criança tomada de autoestima, ou seja, ela tomou, né, a estima com sua vida. Ela tomou mamãe e papai, né? Ela entendeu o propósito do nascimento dela, ela reconhece que é capaz, ela acredita nela mesma. A criança sombra, ela é uma criança que foi muitas vezes muito amada, mas que não foi validada, que foi muito cobrada, foi muito exigida. Não sabemos qual foi o marco ali que resultou num trauma. Temos 4 necessidades básicas que a nossa criança, nosso bebê, precisava ou tinha necessidade de ser suprida. Essas necessidades básicas, elas auxiliam a gente a desenvolver uma psique, a desenvolver a criança sol, uma psique saudável. As raízes dos nossos problemas atuais estão na nossa infância. Essas 4 necessidades emocionais básicas não mudam na nossa vida adulta, ela continua, né, sendo as mesmas. A gente continua agindo e buscando por elas, que é conexão, que é autoestima, que é prazer e evitar o desprazer, o desconforto, e a autoestima e o reconhecimento, né? Então vamos entender um pouquinho mais. O que é a necessidade de conexão? É quando o bebê, né, ele não sobrevive sem uma conexão. A gente precisa de uma conexão com pessoas que vão cuidar e vão suprir as nossas necessidades fisiológicas básicas. Quando a mulher ela tá plena, ela pode ela mesma satisfazer, tá, a sua conexão. Principalmente descobrindo o que faz ela ter energia. Se é momento sozinha, se é momento de dança, se é atividade física, se é leitura, se é pintura, tá? Então, se uma mãe e um pai estavam passando por um luto, por um processo de estresse, de preocupação ou cuidando de outros filhos, talvez a conexão com esse bebê que você foi estava mais limitada, ela não estava tão presente. Automaticamente, a criança sente que não teve conexão suficiente e também não se conecta com si. Espera muito do outro e não se conecta. Então, é o verdadeiro nível de dependência, tá? A segunda necessidade básica é autonomia e controle, tá? O bebê, ele precisa explorar, fazer descobertas no mundo. E o independente, é ali que começa a acontecer a independência, né? É fazer por si. Então, essa autonomia, ela equivale ao controle, que equivale à segurança também. Se você foi uma criança que se sentiu desprotegida quando você cresceu em um ambiente desprotegido, você também está correndo muitos riscos, você tem muita independência e fica muito naquele masculino, ou eu faço sozinha, eu dou conta. Ou se você foi uma criança que foi muito protegida, foi muito cuidado, foi retirado todos os perigos, você fica na dependência. Então perceba aqui que todo excesso, tá, retira a plenitude, retira o equilíbrio. A terceira necessidade é prazer e evitar o desprazer. A gente sempre está buscando recompensas, tá? Sempre. A gente sempre está buscando o prazer e evitar o desprazer. Aprender a tolerar a frustração e a adiar recompensas e dominar impulsos é muito adulto, é uma maturidade. Assim a gente vai também ter um envolvimento com merecimento, sem ganhos secundários. Então, a disciplina é um dos pré-requisitos para isso. E se você viveu num ambiente que foi muito cobrado, muito imposto regras, exigências, você não vive o merecimento. Ou se o tempo todo você estava sendo estimulada com reforços, você também não tem facilidade de lidar com as frustrações e você se desanima. Então perceba de novo, excesso e falta. E aí olha para a vida adulta hoje, onde eu tenho comportamentos assim que vêm da minha criança sombra. A quarta necessidade é autoestima e reconhecimento, que está ligado à conexão. Então, uma criança sombra, ela depende mais do reconhecimento alheio, que é a necessidade de validação. Ela não tem a sua autoestima. Então, fortalecer a criança sol vai ajudar a consolar a sombra. Quanto mais a gente fortalece a criança sol, relembrando quem você é, as tuas qualidades, que você não é perfeita, que você tem pontos a melhorar, que você tem gatilhos, e você vai acolhendo essa criança nesses momentos, mais você consola a sombra, ela sai de cena e perde força. Qual é a solução para essa situação? Primeiramente, diferenciar fatos e interpretações, as fantasias infantis. A gente precisa treinar a nossa mente. O que é verdade aqui, o que é real aqui, o que é sentimento, o que é pensamento. A gente não pode confiar 100% nas nossas emoções, até porque a gente não é elas, a gente sente elas. Segundo ponto é treinar o elogio. Quanto mais a gente ama o próximo,
tá? Mais a gente ama a nós mesmas. Ou seja, a gente só pode amar o próximo se a gente se ama. Se a gente tem um bom olhar perante nós, a gente também vai ter um olhar perante o outro mais amoroso. E dar feedback, treinar a tua mente, falar, né, reconhecer o bom, olhar pro bom e apreciar o bom dando feedbacks vai fazer com que um movimento aconteça de você também receber. Então, para isso tudo, a gente precisa exercitar a meditação da vaca, que é ruminar no amor próprio. Ruminar, eu sou filha, sou amada, eu me acolho, eu sou inteligente, eu sou capaz, quem eu sou. Por isso, gente, antes da gente chegar de fato nas feridas emocionais, a gente tá dando uma volta de novo e tá falando das necessidades básicas. Porque, tá, eu vou entender qual é a minha ferida, mas eu preciso reconhecer que eu tive necessidades negligenciadas na minha infância e que agora eu sou responsável por acolher, se eu quero curar essa ferida, se eu quero curar a minha dependência. Aqui está uma explicação bem sucinta, tá? Associando as feridas emocionais às estações do ano, que agora eu vou estar explicando, tá? E as suas emoções predominantes. Então, você vai ter esse conhecimento, você vai ter essa percepção, tu vai fazer um teste logo abaixo aqui, vou deixar o link também. Mas, lembrando, gente, é só um comportamento diferente daquilo que agora eu vejo e tenho consciência de mim para mim mesma, eu por mim, é que vai neutralizar o vício emocional. Nós temos 5 feridas emocionais. A ferida da injustiça e do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da rejeição. Vamos começar com a ferida da injustiça e do abandono. Essas duas feridas, elas se encontram associadas à estação do inverno, que no inverno tudo se recolhe. Quem sente injustiça ou abandono pode se esconder no excesso, tá? Então, é um perfil da mulher que dá demais, tá? Dá demais para ser amada e se afasta para evitar a dor. Então, ela lê um comentário, um feedback, já se protegendo, já evitando, tá? Ou vendo que a pessoa tá rejeitando. E para fugir dessa dor, ela se recolhe. Então, o corpo, ele reflete isso, seja pela rigidez ou pela fragilidade, tá? Mas, assim, o que é importante entender aqui? Que os nossos pais, sim, falham, tá? E a gente precisa reconhecer que isso é parte da cura. Inclusive, você tomar os seus pais, tá? Reviver que se você se sentiu abandonada, você também tá se abandonando. O verão, a ferida da humilhação. O verão, ele traz calor e a necessidade de conexão, tá? A gente sai pra fora, a gente se encontra com mais pessoas. E quem carrega essa ferida, a ferida da humilhação, ela busca muito toque, tá? A validação e quer ser vista o tempo todo. Então, a intensidade emocional, ela pode ser bem grande, mas é preciso aprender a se nutrir, sem depender das outras pessoas. Por quê? Se a gente precisar o tempo todo de toque, tá? Nem todas as pessoas dão toque físico, porque tem as linguagens do amor também, que eu sugiro que você aprenda, que a gente vai ver ela lá pra frente aqui na jornada da dependente emocional, né? Mas na ferida da humilhação, a gente costuma emagrecer e engordar, porque horas a gente quer ser vista, horas a gente não quer ser vista, tá? A gente fica oscilando muito. Vocês vão ver aqui abaixo também imagens para vocês reconhecer o biotipo de vocês com relação a cada ferida. A ferida da traição está relacionada à estação do outono. No outono, as folhas caem e para dar espaço para o novo. Então, nessa ferida, a ferida da traição, ela traz a necessidade de controlar, tá? E a dificuldade de confiar. A gente fica desconfiada. Então, é um tempo de decidir. Peraí, o que eu preciso deixar aí? Deixar, perder o controle, sabe? Entregar para Deus, inclusive. Que eu preciso deixar. Acabar, encerrar, ir para um novo vir. É tempo de você realmente decidir. Porque aqui você precisou muito. É isso ou aquilo. Então agora eu aprendo a me desapegar, a encerrar. E eu posso escolher. Eu posso escolher. É essencial para abrir caminhos para o próximo ciclo. A ferida da rejeição. A gente vai explorar mais ela na próxima etapa. Mas é a estação da primavera. Na primavera tudo começa pequeno e frágil. E quem sente rejeição teme muito ser vista, como a estranha. E se aproxima muito tímida, insegura do seu próprio valor. Mas assim que as flores terminam de crescer, de abrir, elas tomam uma proporção muito grande, que é o sucesso. É preciso muita coragem para desabrochar. Mas a partir do momento que quem tem essa ferida começa a fluir, entra num fluxo de vida, de sucesso incrível. E a maior parte das mulheres tem essa ferida. 75% das empresárias tem essa ferida. Então, na mentoria, você vai passar por todas essas estações. Porque na nossa vida, a gente passa pelas estações.
por mais que a gente tenha uma ferida predominante, a gente vai passar por todas as estações. Então, o seu processo é cíclico e necessário para entender o que precisa ser curado. Então, o tempo todo eu preciso ter essa consciência. Em qual estação eu tô? Dominada por qual ferida eu tô? O que eu tô sentindo aqui? O que eu preciso aqui? Qual a necessidade básica que eu preciso me atender? Tá? Então, não basta eu entender sobre as feridas emocionais. Eu preciso entender qual é a necessidade básica que eu preciso me suprir neste momento. Por que eu mudei o nome da comunidade, tá? E aí vem agora aulas falando sobre isso também. A necessidade excessiva de ser livre e independente leva a mulher, a criança sombra dessa mulher, tá? A evitar criar vínculos. E não é esse o nosso intuito. Nosso intuito é confiar nas pessoas, mas não nas pessoas encontrar o nosso valor. É eu me aliançar, né? Entender que as alianças são feitas no céu. E eu posso confiar no Deus que me conecta a essa pessoa com um propósito. E em que, em determinado momento, me desconecta. E aí o meu valor permanece o mesmo, tá? Então eu não posso confiar nos outros totalmente quando eu estou na independência, na ferida da independência. Parece que eu não posso confiar. E para mim, tá? Por muito tempo, ter segurança significava muito conservar a minha independência e autonomia. Esse medo do compromisso. E a gente precisa encontrar o equilíbrio para viver plenamente. Por isso que o nome hoje é Mulheres, né, Plenas. Aliança Mulheres Plenas.